Olá, gente, bom dia, tudo bem? Fazia tempo que eu não passava aqui pelo canal, tô passando aqui hoje para gravar uma série de vídeos sobre ansiedade, crise de ansiedade. Pois é, foi esse um dos motivos que me afastou do canal por esse período aí, né? Já faz meses que eu não conseguia gravar vídeo algum e agora eu volto, graças a Deus me sinto melhor e espero a partir desse vídeo te ajudar também, né? Eu acho que é legal quando a gente compartilha, né? Porque uma coisa é um psicólogo falando, um psiquiatra falando, outra coisa é você encontrar alguém que é gente como a gente, que tá passando por essa situação e o que que é que tem feito para superar tudo isso, né? E, enfim, para que isso não afete tanto, né, a nossa vida, a nossa saúde mental. E aí é esse o propósito desse vídeo, tá? Bom, essa semana, algo que me chamou muita atenção e foi uma das coisas que me despertou, né, para gravar esses vídeos sobre esse tema. O meu canal agora tá com um número bem grande, né? Agora temos mais de 1.000 inscritos. Agradeço a inscrição de cada um e eu espero que ele continue crescendo e que esse tema possa, assim como foi quando deu origem ao canal, né, a perda gestacional, o luto, né, que possa contribuir aí também para outras pessoas que também estão passando por esse processo aí, né, de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? E como eu estava dizendo, essa semana a gente teve um sertanejo, né, uma dupla sertaneja que divulgou um comunicado que eles vão ficar afastados durante 3 meses para tratamento de um deles, né, que tá com depressão, síndrome do pânico, enfim, a ansiedade. E isso me chamou muita atenção, né? Eu, na hora me fez pensar, meu Deus, né? Eu achei que era só eu que estava passando por isso. Não, tem mais gente passando por isso. E, e é uma doença, gente, que pode afetar qualquer um a qualquer momento, né? Não tem cor, não tem classe, né? Enfim, não tem se é rico, se é pobre, não importa se é conhecido, se é famoso ou não. Qualquer um está sujeito a passar por isso, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou evangélica, tenho 35 anos, sou mãe, casada, né? E por que que eu digo sou evangélica, sou cristã? Porque dentro da igreja, né, a gente tem aquilo de que, tudo é demônio, né? E quem é crente, às vezes está passando exatamente por esse sofrimento aí, além de ter que lidar com a doença, às vezes é julgado, né, pelos irmãos da igreja, pela comunidade que ele congrega, de que ele tá passando por isso. É porque ou ele tá em pecado, ou é porque, é o diabo, é alguma brecha, enfim, né, os pensamentos que vêm e que a gente sabe, né, dentro da comunidade evangélica acontece muito hoje. Eu acredito que tá um pouco melhor, mas para quem é das tradicionais aí, sabe, né, eu sou evangélica de berço, eu sei que esse é um pensamento que permeia aí a comunidade evangélica. Então, quando uma pessoa tem depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e tal, ou é porque tem pecado, ou é porque deu brecha, enfim, né? Ou é demônio. E não, gente, é uma doença, tá? Ninguém escolhe. Quem tem câncer é só quem. Você conhece, com certeza, algum cristão que adoeceu, que já teve câncer, que, enfim, às vezes diabetes, né? E aí você vai dizer o quê? Que é demônio? Né? Não, a gente sabe, nós somos seres humanos, é importante, né, pensarmos nisso. Claro que a espiritualidade, ela me ajudou muito, com certeza. Acreditar em Deus, servir a Deus, ter fé foi importante e tem sido importante para que eu consiga vencer, né, superar essas dificuldades, e recuperar a minha saúde mental. Mas, gente, as igrejas precisam, né, mudar esse olhar. As pessoas precisam, porque ao invés de você ajudar, você só piora, né? Então, se você não tem o que falar, não fala, vai orar. Vai orar, tá? Mas não critica aí o seu irmão, não, porque só sabe o que sente quem sente. Eu tenho certeza que uma pessoa que passa por uma crise de ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, ela jamais desejou sentir isso, tá? Ela jamais desejou estar nessa situação. E é terrível, porque às vezes fisicamente nós temos saúde,
Nosso corpo tem saúde, mas se a nossa mente está doente, você não tem disposição para nada, tá? É como se você tivesse, enfim, lá acamado. Você não tem disposição para nada. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então a minha intenção é gravar aí uma série de vídeos. Se esse vídeo ficar muito longo, depois eu vou organizar ele, vou fatiando, tá? Vou gravar vou separando os episódios, né? Mas a minha intenção é falar, né? Sobre a ansiedade, né? Como que começou a minha ansiedade, quando que começou, quais são os sintomas, né? Os sintomas que eu tive, as causas, né? O que que desencadeou essa ansiedade, o tratamento que eu tenho feito desde então para apresentar minha melhora, o que que tem me ajudado, as leituras que eu tenho feito, enfim. Eu vou gravar uma série aí de vídeos sobre esse assunto. E eu peço já, compartilhe com pessoas que você conhece, seja cristão ou não, tá, gente? Porque eu tô dentro da universidade também, faço doutorado em educação e dentro da ciência nós temos pesquisado muito sobre a ansiedade, sobre os sentimentos. A minha tese de doutorado é sobre as emoções, né? Então, somos seres humanos e o que mais me chama a atenção é que a crise de ansiedade é o mal do século, né? Eu acredito que Deus me permitiu sentir e passar por tudo isso neste ano para que eu entenda realmente, para que eu sinta na pele e ali, a partir de agora, as minhas pesquisas mudaram. Por quê? Porque eu senti. Então, é algo assim, gente, inexplicável, eu vou dizer para vocês. Foi um processo tão desgastante que eu cheguei a pensar num fim, sabe? A colocar um basta. E se não fosse a minha fé em Deus, talvez eu teria feito isso, né? Pensado num ato extremo. Por quê? Cometido um ato extremo. Por causa do desgaste que é, do cansaço que é. E você pensar, meu Deus, eu vou ter que conviver com isso até quando? Né? Quando é que eu vou me ver livre dessa situação, livre disso? E muitas vezes a gente pensa o quê? Que é, né, por um fim vai resolver o problema. E não, gente. Você só vai transferir o problema para uma outra esfera, porque eu acredito em céu e inferno, né? E eu sei que por maior que seja a sua dor para chegar a um ponto desse, né? Eu acredito que o sofrimento ele vai ser maior se ele for eterno. Então, resista, né? Por mais difícil que seja, resista. Nenhuma dor ela é para sempre. Então, você está sofrendo hoje, mas são como as estações do ano, o inverno não dura para sempre. Uma hora isso vai passar, vai melhorar, busque ajuda, né? E o ponto mais importante aqui é você reconhecer que você precisa de ajuda, né? Você entender que você não tá bem e que você precisa de ajuda. Porque se a gente não fala, se a gente não conversa sobre, é mais difícil, tá, gente? Então, graças a Deus que eu tenho essa facilidade para falar, né, para me comunicar. E quando eu percebi que eu não tava legal, que as coisas estavam fugindo do meu controle, aí eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso ir num psiquiatra, eu preciso ir num médico. E não me importa a opinião alheia, não me importa o que que vão achar os meus colegas. Nanã. Primeiro que eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, né? Já começa por aí. Mas eu estou pouco me importando com o que os outros vão pensar. Eu quero saber, né, de como eu estou. E aí, gente, como que começou, né? Vamos lá, vou começar aqui a série, então vou explicar pra vocês como que tudo começou. Final do ano, eu fui pra praia e nós pegamos um engarrafamento de 4 horas, mais ou menos, na rodovia, descendo a serra. E eu fiquei muito mal, me deu diarreia. Ali começou os sintomas da ansiedade, só que eu acho que o boom foi quando eu fui pra praia, mas eu não tinha me dado conta, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não para pra perceber os sinais que o nosso corpo vai dando. Igual descobrir uma gravidez, que você vai percebendo os sinais que o seu corpo emite. Na ansiedade também, o corpo dá sinais, o corpo fala, e eu não tinha percebido. E quando eu fui pra clínica já buscar um tratamento, foi que eu me dei conta, eu voltei, né, puxei na memória os meses anteriores e eu falei, meu Deus, eu já estava com alguns sinais, só que não era algo assim frequente, né? Mas estava acontecendo e vinha acontecendo com uma certa recorrência. Então, o que que acontecia, gente? Me dava dor de barriga. Então, assim, às vezes eu precisava ir no centro, ir numa loja e tal, eu chegava lá, me dava dor de barriga.
E ali eu pensava, ah, beleza, porque eu deveria ter ido no banheiro em casa. Como eu não fui, aí deu vontade de ir na rua, né? E eu não tinha me tocado que já era sinal da ansiedade. Eu lembro uma vez que eu tava numa loja aqui em Maringá, gente, por Deus do céu, ainda bem que eu tava com absorvente, porque eu quase me caguei nas calças mesmo, sabe? E, e aí eu percebi isso do meu intestino, né? Que qualquer situação que me tirasse da minha zona de conforto me causava dor de barriga. E quando eu fui pra praia, que a gente pegou esse engarrafamento, 4 horas parado, gente do céu, ficar parado, né? Ficar parado me causava, assim, inquietação. E eu não tinha percebido isso. E ali, nesse engarrafamento, eu tive que. Não tinha gente banheiro, não tinha posto de gasolina. Era descendo a serra, não tinha nem como que é? Um carreador de roça pra eu poder entrar e falar, vou abaixar aqui e fazer cocô aqui. Não tinha. E ali me gerou um desespero, né? Porque quando eu percebi que tava tudo parado, que a fila não andava, aí começou a me dar dor de cabeça, me dar ânsia de vômito, me dar uma secura na boca, a barriga começou a revirar pra querer dar dor de barriga, as mãos e os pés começaram a suar, coração bater acelerado. Ali eu percebi que tava estranho. Eu falei, não, não tá normal isso. Aí eu comecei a beber água, tinha água no carro, ainda bem que por causa do meu bebê eu tinha levado muito lenço umedecido no carro. Gente, eu sei que meu marido teve que sair da estrada mais de uma vez para conseguir encontrar um lugar que desse pra eu abaixar e fazer cocô, porque me deu muita diarreia. E aí o que eu percebi que quando eu dormia, o período que eu conseguia dormir, não me dava dor de barriga. Então, assim, dormir era como se fosse uma fuga. Eu até falei, se eu soubesse, eu teria comprado remédio pra dormir, porque eu ia a estrada toda dormindo, não teria me dado isso. Então, eu tentei dormir a maior parte do caminho até chegar na praia. E na volta me deu de novo dor de barriga várias vezes. E eu tentava controlar até chegar num posto de gasolina. Então, assim, ali eu percebi que não tava normal, né? Porque no começo eu até achei que pudesse ser uma virose. Mas quando eu vi que na volta me deu de novo, tipo, sei lá, um medo de rodovia. E aí vamos falar, né, dos pensamentos, como que era, né? A minha cabeça parecia uma cabeça de doido. Começava a vir muitos pensamentos, muitos pensamentos. E nenhum era positivo, era tudo pensamento ruim, então era assim. Só pra vocês terem ideia, tá? Como que daí as coisas foram desencadeando. Se eu pensar, assim, quando eu cheguei da praia, né, eu tive que marcar médico, falei, não, vou ir, vou ver o que tá acontecendo, não tá legal, eu não tô me sentindo bem. Começou a me causar também uma irritabilidade, o barulho, o som me irritava. Até meu filho falando em casa, às vezes ele e meu esposo conversavam ao mesmo tempo, isso me irritava, me causava uma irritação. E se eu tivesse que sair para qualquer lugar, por exemplo, eu tinha médicos. Quando eu marquei os médicos para tentar entender o que estava acontecendo, gente, eu não conseguia ir no médico sozinha, eu precisava que alguém fosse comigo. Por quê? Porque a crise de ansiedade começou também a me gerar um sintoma que era uma sensação de desmaio, como se a minha pressão caísse, meu corpo gelasse. A impressão que dava era que aplicava um líquido gelado na minha nuca e isso ia paralisando o meu corpo, ia travando, sabe? Então, os meus braços gelavam, parece que um líquido gelado corria por dentro do meu corpo, era muito estranho. E o medo, eu tinha muito medo, medo de ir sozinha em qualquer lugar, medo de dirigir, não conseguia dirigir, né? As poucas vezes que eu tentei dirigir, eu saía com o carro, de repente, saía bem de casa, mas de repente no meio do caminho dava a crise. E aí a minha vontade era de estacionar o carro e parar e ficar ali bem quieta e pedir para alguém vir me buscar, sabe? Então, assim, foi desesperador, gente. Foi desesperador e eu convivi com isso por meses, mesmo fazendo tratamento, tá? E aí vinha na minha cabeça muitos pensamentos acelerados, assim, uma série de pensamentos muito acelerados. E eu só pensava em coisa ruim. Então, por exemplo, quando eu tinha que ir no médico, que eu tinha uma consulta agendada, a minha cabeça já começava a pensar: e se? Tudo era e se? E se te der dor de barriga no caminho? E se você chegar lá e te der dor de barriga na clínica? E se você for lá no banheiro e não tiver papel higiênico? E se, sei lá, você chegar lá, dar dor de barriga e tiver alguém no banheiro? E se você estiver no banheiro quando o médico te chamar? Então, assim, só coisa ruim, só coisa ruim. E aí não me dava vontade de sair de casa, a minha vontade era de ficar em casa, era de me isolar, né? Era essa a vontade que eu tinha. Então, eu, assim, cortei o convívio com os amigos,
expliquei, né? Olha, gente, não tô legal, não tô bem pra sair, tô evitando, né, essas situações, porque cada vez que eu tinha que, era um exercício mental, cada vez que eu tinha que pensar que eu precisava ir em algum lugar, fosse numa consulta médica, fosse tomar um café com os amigos, gerava tudo isso, né? E se você chegar lá e te der dor de barriga, e se antes de sair de casa, né, te der dor de barriga para ir na igreja, gente, eu não conseguia mais ir na igreja, eu fiquei sem congregar durante meses, assistindo os cultos online, porque ir na igreja, a quantidade de gente, o barulho, tudo isso me causava muito, muito mal-estar. Só de eu pensar em ir na igreja me dava dor de barriga em casa antes de eu ir. Então, quando eu chegava na igreja, às vezes eu tinha que ir no banheiro umas 3, 4 vezes também com dor de barriga. E quando vinha essa série de pensamentos acelerados e tudo isso me dava uma sensação de desmaio, de mal-estar, quando passava, tá lá na cozinha, filho. Quando passava, me dava uma exaustão no corpo, um cansaço no corpo, que a minha vontade era só de deitar, sabe? Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Por quê? Por causa da atividade mental, dessa aceleração de pensamento. Essa aceleração de pensamento enfim, e esses sintomas de sensação de desmaio e tal. Então, assim, a minha preocupação. Fecha a porta, por favor, filho. A minha preocupação, mais de uma vez. Tá, obrigado. A minha sensação era que meu medo de sair sozinha era por quê? Porque eu tinha medo de ficar inconsciente, de a qualquer momento ter um treco, né? Enfim, no volante ou na clínica, e se eu estivesse sozinha, quem que ia me socorrer? Né? Olha, gente, foi muito desgastante. Foram dias de muito choro, porque daí tudo isso me gerava o quê? Insegurança, medo de sair de casa. O único lugar que eu não tinha medo, lá aconteceram alguns episódios de dor de barriga, mas assim, era onde eu me sentia melhor, era no trabalho, na escola, porque daí ali a minha cabeça estava focada no meu serviço, com as crianças eu me sentia bem, né, me distraía e eu conseguia ficar bem no trabalho, né? Mas eu lembro de lugares que eu fui que a minha vontade era volta para casa, vai embora, vontade de fugir, de sumir, né? E no meio de tudo isso, gente, eu passei no doutorado, né? Eu fiz o meu processo de seleção no doutorado, eu não tava bem mentalmente, sabe? Eu já tava com as crises, né? E aí o resultado do doutorado veio, se eu não me engano, em março, final de março. Mas para mim já tanto fazia passar ou não passar no doutorado. A minha vida era como se perdesse o sentido. Eu não tinha gosto por mais nada, né? Se eu morresse ali naquela hora, era um favor, porque eu não estava bem, eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade, malemar, de tomar um banho, gente. É muito doido isso. Não tinha vontade de estudar, não tinha vontade enfim, de ir na igreja, não tinha vontade de sair com os amigos, de ver pessoas, de receber os colegas, de conversar. Não tinha vontade. Minha vontade era de me isolar, sabe? E de dormir e acordar só quando já tivesse passado tudo aquilo, sabe? Então, dormir era uma fuga, trabalhar demais era uma fuga, porque daí eu não penso no meu problema. E o estudo também foi uma fuga, porque mesmo não querendo estudar, muitas vezes eu me pegava lendo e tal, para eu não pensar no meu problema. E quando eu vi que eu não tava legal, eu falei, não, eu vou no psiquiatra, né? E aí, logo em fevereiro, eu lembro que eu comecei a fazer acompanhamento psiquiátrico, todo mês eu tenho feito. E e eu faço acompanhamento psicológico também, né? Faço terapia toda semana. Tive que fazer tudo online, gente. As minhas terapias hoje elas são online, né? Mas eu comecei online por quê? Porque eu não conseguia sair de casa para ir lá na clínica, né? E foi quando eu falei para minha psicóloga, tem como você me atender online, né? Porque eu não se falar que tem que sair de casa, gente, já me causava náusea. Então assim, eu passei no doutorado e as aulas na UEM foram muito difíceis para mim, porque cada vez que eu chegava na universidade me dava dor de barriga, me dava diarreia, eu tinha que sair da sala. Eu chegava no estacionamento, me dava vontade de chorar, uma vontade de vir embora para casa. E quando eu tinha que levantar no meio da aula para ir no banheiro por causa da dor de barriga, nossa, para mim era um fracasso aquilo, sabe? Tipo, você não consegue controlar o seu corpo, né? E me dava às vezes a sensação de desmaio, né? Aquele mal-estar no corpo. Enfim, nossa, gente, foi momentos assim muito difíceis, sabe? E eu lembro de um dia
que eu deitei no chão da minha cozinha e eu chorei muito. E eu chorei muito, e eu falei assim, Deus, até quando eu vou ter que conviver com isso? Eu não quero mais viver com isso. E eu tava num momento assim, gente, que eu tava tão conectada com Deus, né, cheia de planos para me envolver com os departamentos da igreja. Graças a Deus que eu tenho assim um pastor espetacular, sabe? Graças a Deus. Assim, foi por meio o tempo que eu fiquei, sabe? Assim, vamos dizer, na caverna, né, dentro de casa. Graças a Deus que eu tenho um pastor, uma família, mãe e pai que oram por mim, né, que me ajudaram muito, né, minha tia que tá lá em Portugal, que também orou muito por mim, amigos que oraram muito por mim, e meu esposo que foi muito compreensivo comigo, que me ajudou muito, que tem me ajudado muito, tem tido muita paciência, né, ele já passou por crises também, mas as crises que ele passou foram diferentes das que eu passei. Graças a Deus que quando ele passou pelas crises dele, eu estava bem fortalecida, eu nunca tinha passado por isso. E eu não imaginava passar por isso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa brincalhona, otimista, né? De onde chega, chega contagiando. Eu sempre fui assim. E de repente eu me vi triste. E as minhas colegas de trabalho falavam assim, Aline, né? Muita gente me chama de irmã na escola. Ô, irmã, o que que tá acontecendo? Você não tá bem, a tua luz tá apagada, o que que tá acontecendo? Né? E eu não podia, assim, eu falava, até comentava, né? Mas as pessoas não tinham nem ideia do que eu tava sentindo e passando. Ninguém imaginava os pensamentos que passavam pela minha cabeça, porque no meio daquela exaustão, quando passava a crise de ansiedade, que eu não tinha condição nem de levantar, sabe? Era um cansaço físico, uma dor no corpo, depois de tanta dor de barriga e a boca seca, onde eu ia, eu tinha que andar com uma garrafa de água onde eu ia, porque dava aquela sequidão na boca e eu ia tentando controlar a crise bebendo água. E eu lembro que eu deitei no chão da minha cozinha, assim, por mais de uma vez eu chorei. Eu falava, Deus, Deus, tira isso de mim. O que que o Senhor quer de mim? Por que que o Senhor tá permitindo tudo isso? Né? Eu faço o que o Senhor quiser, eu troco o título, né? Não me importo mais com doutorado, com qualquer outra coisa. Eu só quero paz, eu só quero habitar em segurança. Porque a síndrome do pânico, gente, era uma coisa assim fora do normal. Eu não conseguia ir pra lugar nenhum. Tudo eu tinha que ir alguém comigo, né? E fosse numa consulta médica, qualquer coisa, eu não tinha mais vontade e tinha medo de sair de carro. Então, às vezes, meu esposo falava, vamos dar uma volta de carro, mesmo que meu marido fosse dirigindo, eu não conseguia. Eu ia junto, mas eu ia mal e me dava a sensação de vai dar dor de barriga a qualquer momento, né? Medo de, sei lá, alguém bater no nosso carro, e aí acabou que até antes das crises aconteceu isso também, né? Alguém bateu atrás do nosso carro, mas graças a Deus não fez, não causou dano nenhum, né? Mas assim, gente, foram momentos muito difíceis, sabe? De muito desespero. E por que que eu choro, né? Porque eu sei que tem muita gente em desespero. Eu sei que tem muita gente que às vezes nem fala o que tá sentindo porque sabe que as pessoas não vão te entender. Só vai te entender quem tá passando, quem sente. E, e quando eu cheguei a cogitar, né, a pôr um fim, eu só não fiz isso porque eu sou muito temente a Deus, né? Mas teve um testemunho. E aí é que eu digo, né, que a internet ela é importante por isso. A gente nunca sabe quando o nosso testemunho vai alcançar alguém, mas Deus tem um propósito e Ele sabe onde esse testemunho vai chegar. E foi o testemunho da filha de um pastor, que ela planejou, né, tirar a própria vida. E no testemunho dela, ela disse, né, que ela passou muito mal na igreja, quando ela caiu lá dentro do chão do banheiro, lá no banheiro, né, no chão do banheiro, ela clamou o sangue de Jesus, pediu que Deus tivesse misericórdia dela e que desse mais uma oportunidade e tal. E ali Deus teve misericórdia, né? E ela falou que Deus abriu os olhos dela espiritual, né? Os ouvidos, e ela entendeu a guerra espiritual que estava acontecendo naquele momento, né? Em que Deus estava dando para ela uma nova chance. Uma nova chance de vida para fazer diferente. Então, gente, e aí eu pensei, sabe? Eu falei, eu sei que não é fácil.
Eu sei que as dores, né, as dores desse mundo, né, é difícil às vezes a gente suportar, mas em tudo Deus tem um propósito, Ele tem o controle de tudo, né? A sua dor provavelmente vai servir para fortalecer alguém, para ajudar alguém que vai passar por isso em algum momento. E a minha intenção, inclusive com a minha pesquisa no doutorado, é para ajudar as crianças, porque tem muitas crianças, gente, que estão se mutilando, que estão, né, enfim, já estão com a sua saúde mental abalada e que precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Então eu orei muito, pedi para que Deus me ajudasse, né, a superar tudo isso. Os meus pais entraram em campanha de oração, o meu pastor sempre pregando e Deus usando ele de forma muito poderosa para ministrar, né, sobre a minha vida. Mesmo eu não estando na igreja, eu fui sendo alimentada, né, aqui da minha casa, assistindo pelo YouTube, e buscando ajuda e tratamento psiquiátrico e terapia toda semana para entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo fui buscando leituras, né, livros para entender, né, o que é a ansiedade, né, que forma de superar. E ali eu fui aprendendo muitas coisas, né, muitas coisas. E como lidar com ela, né, como superar. Né? Eu acredito que as causas são as preocupações, né, com o dia a dia, com o dia de amanhã. Né? Então, o que acontecia? Eu lembro que eu estava tendo crise de ansiedade quando eu recebi uma convocação do Tribunal Eleitoral, né? Eu vou ser mesária, eu sempre sou mesária nas eleições. E eu recebi a convocação. Gente, quando eu recebi a convocação, eu já comecei a passar mal, já começou a me dar dor de barriga, já começou a me dar mal-estar. Por quê? Porque eu já comecei a pensar lá em outubro, né? E se eu estiver trabalhando de mesária e me der dor de barriga? E se me der aquela sensação de desmaio? E se eu passar mal? E se... Gente, era só pensamento ruim lá em outubro. Detalhe, a gente estava aqui em maio e eu já estava lá em outubro preocupada, né? Eu não lembro se foi maio, se foi junho que eu recebi a convocação, mas assim, nem chegou e eu já estava lá na frente sofrendo, né? Sem saber o que vai acontecer até lá, né? Muitas coisas podem acontecer. E assim, eu creio que eu estou liberta desse mal, né? Eu creio que a cada dia eu tenho vivido a minha libertação, a minha cura, né? Deus tem restituído a minha saúde mental, graças a Deus. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, por mais difícil que seja, quando a gente está passando por essas crises, não desista, né? Por mais exaustivo que seja, pensa que é melhor você sofrer agora e logo essa estação vai passar do que você colocar fim, você querer colocar fim em tudo isso e você não sabe que você está cavando esse sofrimento que vai ser eterno, né? Então, resista, tá? Resista, busque ajuda, né? Procure ajuda psiquiátrica, procure ajuda de psicólogo, né? Se você às vezes não tem condição financeira, né? Verifica quais são as possibilidades do SUS. Se ainda assim não tem muita opção, muito recurso, né? Infelizmente, nosso país às vezes tem aí essas lacunas, mas busque ajuda, converse com pessoas, né? E eu acho que só o fato da gente buscar vídeos como esse, né, e criar uma rede de apoio onde você pode desabafar, onde você pode, né, você vê que você não está sozinho, tem mais pessoas passando por isso e lutando contra isso também, a gente vai se ajudando. Olha, faz assim, eu fiz, deu certo, tá funcionando, né, vai por esse caminho aqui, tá? É isso, né? Eu acho que a ideia do canal é exatamente trocar essas informações, né? E eu agora tenho conseguido, por exemplo, jamais que eu imaginei participar de eventos e tudo mais, porque eu, né, não conseguia ter esse convívio, conviver com muita gente, barulho e tal, tudo me causava incômodo, eu queria me isolar. E aí eu voltei a congregar, graças a Deus tenho ido, nunca mais me deu dor de barriga na igreja. Voltei para as aulas do doutorado, nunca mais tive dor de barriga no doutorado, fui superando, fui vencendo. As primeiras vezes deu dor de barriga, mas eu não desisti, continuei indo e até que, né, deu certo. E eu comecei a falar para mim todos os dias, gente, o poder do subconsciente é uma coisa fora do normal. Fale isso para você. Hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã eu estarei melhor do que hoje, né? Eu hoje não vou ter dor de barriga, declare isso para tua vida. Eu hoje vou sair de casa e que o Senhor me faça habitar em segurança. Eu não vou ter dor de barriga. Eu declaro que eu hoje,
né? Vou estar bem, vou estar feliz, vou fazer um bom trabalho, né? E que isso não vai me abalar, né? Então, assim, o poder da palavra é uma coisa fora do normal. E para falar sobre isso, eu quero deixar indicado aqui um livro, esse livro aqui, ó, Poder do Subconsciente, tá? Esse livro é muito bom, do Joseph Murphy. Pesquisem ele aí, tem no YouTube o audiobook desse livro, então você consegue ouvir ele, né? A contação desse livro. E tem ele também online, em PDF, o livro para comprar, enfim. Procurem aí na internet. É um livro muito bom que vai falar sobre isso. Poder da palavra, né? E você vai aprender a como controlar, como lidar com essa crise, até você se ver livre dela, tá? Você não vai ser refém desse problema, tá bem? É isso. E o autoconhecimento, busque o autoconhecimento, busque se conhecer, né? Saber, né? Enfim, onde que você precisa mudar os seus comportamentos, né? Eu descobri uma série de coisas que eu preciso mudar na minha rotina, né? Estabelecer o que é a minha prioridade do dia, porque não adianta eu ter 50 coisas para fazer e querer fazer tudo hoje, né? Eu não vou dar conta, né? Então, organize a sua rotina, né? O que é prioridade hoje? Hoje é isso daqui, né? E o resto eu deixo para amanhã. Não tem por que eu me preocupar lá com outubro se eu ainda estou em agosto, né? Então, basta cada dia o seu mal, né? E é isso. E a gente vai vencendo aí um dia de cada vez, tá? Eu vou gravando os outros vídeos, uma série de vídeos aí que eu pretendo falar sobre esse assunto, sobre os livros que eu tenho lido, sobre as coisas que eu tenho pesquisado sobre a ansiedade e tal. E eu vou compartilhando aqui no canal. Mas se você gostou desse vídeo, comente aqui, tá? Você tem ansiedade? Você conhece alguém que sofre com crise de ansiedade, né? Ou com depressão, ou com síndrome do pânico? Comente nesse vídeo. Vai lá no meu Instagram também, eu vou deixar uma enquete lá para que vocês votem, né? Pra gente entender, né, qual é a procura das pessoas, né? Sobre essa temática e para que a gente crie aí uma rede de apoio para que a gente se fortaleça, um ajude o outro, né? A gente vai vencer, a gente vai superar esse mal, tá? Graças a Deus já faz acho que uns 40 dias que eu não tenho crise de ansiedade, que eu não tenho mais dor de barriga, que eu consigo frequentar os lugares normalmente e que eu tenho voltado para minha rotina, né? Graças a Deus, tá? E você também vai vencer, vai dar tudo certo. Um beijo, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém, eu tenho certeza que Deus, né, já sabe quais são os destinatários onde esse vídeo vai chegar, tá? Que Deus abençoe seu dia, a gente se vê no próximo vídeo sobre a ansiedade. Tchau!